meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vês? Você sabia que muitos prédios e lugares antigos aqui de Mogeiro guardam muitas histórias do nosso povo? Muitos deles precisam de ajuda para continuar existindo. A prefeitura, as escolas e toda a comunidade pode fazer parte dessa preservação. Bom dia, meu nome é Arthur. Eu estou aqui com a catequista Penha, onde vamos fazer algumas perguntas a ela sobre o patrimônio histórico. Bom dia, Penha. Bom dia, Arthur. Como a senhora define a importância da Igreja Matriz como patrimônio histórico para a cidade e para a comunidade católica? A princípio, a Igreja Católica ela tem um ponto de partida que sempre foi o apoio para as comunidades. Logo no início, não existia nem transporte para as comunidades vir para cá, para as missas, e as comunidades elas sempre vinham a pé. Foi construída com muito esforço a matriz, desde a década de 1800, e assim, ela é definida não só como um patrimônio histórico, mas também como assim, o ápice da fé. Quando a gente passa aqui na frente da matriz, a gente sabe que ali tem um símbolo importante, e não só o símbolo, mas a presença viva de Deus na Eucaristia. A matriz guarda elementos ou memórias que a senhora considera fundamentais para a identidade histórica do nosso município? Guarda, ela guarda muitos documentos. Assim, existe um acervo documental enorme na matriz, que tem mais acervos históricos do que o próprio cartório. A igreja já passou por algum processo de intervenção, restauração, para a preservação da... Sim, ela teve uma restauração que durou 3 anos, né, na época do padre Irapuã, que contou muito com o apoio da gestão municipal na época, e também com empresas privadas e toda a comunidade religiosa católica em si. Fizeram um trabalho belíssimo para manter a preservação do nosso patrimônio histórico. Como a senhora vê a participação das pessoas para preservar a igreja, matriz, como esses pessoais se engajam? Assim, existe hoje uma equipe, né, as pastorais, elas têm assim, hoje um conhecimento maior e uma importância, elas sabem que a importância de preservar a igreja tem que partir dos fiéis, né? Porque os padres, eles têm uma fase, eles não vêm para ficar a vida inteira, mas os fiéis é que permanecem, e eles tomaram essa consciência para si, que independente do padre que tiver, a comunidade católica que tem que observar. E existe o conselho paroquial, né, que se reúne a cada 6 meses durante o ano e coloca assim as necessidades maiores no momento e vai entrando em acordo e vai juntando, né, as comunidades para ver o que é que está precisando no momento, como é que vai tirar o encaminhamento para as coisas e entra em prática, coloca em prática aquilo ali. Que tipo de apoio seria necessário para, por exemplo, a preservação desse espaço sagrado e histórico? Assim, existe a festa religiosa em si, que é comemorada todos os anos, né, que é a festa da padroeira, Nossa Senhora das Dores. Também tem a festa do copadroeiro, que é São Sebastião. E existe outros eventos que são vinculados aqui, como as catequeses, né, as pastorais, pastoral familiar e outras pastorais. Existe a catequese do Crisma, a catequese de primeira Eucaristia. E assim, quando se dá um apoio um ao outro, a gente consegue se interagir melhor de uma certa forma e passar o conhecimento, porque é ruim quando você tem... Exatamente. Quando você não repassa o seu conhecimento, você não vai garantir que chegue em outras pessoas. Que tipo de apoio seria necessário para a preservação desse espaço, assim,
faz os maiores hoje desafios para manter ela bem conservada, para as futuras gerações, e diante que vem essas e as que vêm por aí diante. A juventude hoje ela precisa ter a fé em Deus, a partir dos ensinamentos pelos seus pais, porque quando você tem o conhecimento da importância da fé que os pais repassam para os filhos, você vê que eles têm uma vontade maior de fazer, né? Juntar grupos de jovens e mostrar para eles a importância que é de preservar o patrimônio é melhor, porque hoje os jovens eles se deixam levar por qualquer coisa, mas não entendem muito assim que a religiosidade em si é algo que tem que ser preservado. Eu acho que essa é a dificuldade. Os jovens eles se dispersam muito fácil assim com outros eventos, com outras, posso até dizer assim, não eventos, mas outras distrações, né? E esquece de preservar um patrimônio com amor. Tem que ter esse amor, tem que ter esse vínculo, esse elo da juventude e trazer jovem, educando jovem para poder trazer essa juventude para a igreja e elas entenderem a importância de preservar também. Dona Penha, agora eu quero que a senhora deixe uma mensagem para esses jovens de hoje, que eles mais frequentam a igreja e preservem, né, esse patrimônio histórico e religioso. A mensagem que eu posso deixar para os jovens é o seguinte: tem que ser cristão sem deixar de ser jovem. E isso é possível, você ser cristão sem deixar de ser jovem. Quando a juventude entender que as festas momentâneas deixam mais cicatrizes do que a fé, eles vão voltar para Cristo. E acredito eu que assim, a juventude ela tem seus momentos de alegria longe da igreja, mas se ela se aproximar da igreja, ela vai entender que a alegria na igreja é maior do que a alegria momentânea de um barzinho, né? E que assim, os jovens eles têm que aprender a obedecer aos pais um pouco, e os jovens muitas vezes eles não obedecem, né? E a desobediência é que leva a um castigo maior. É esse o recado que eu deixo para a juventude. Muito obrigado. De nada. Eu e minha equipe queremos agradecer por a senhora de ter tirado esse espaço, por vindo aqui e tirar esse tempinho. E a senhora está aqui com nós, né? Para ter, né, essa entrevista com a gente. Eu que agradeço, porque assim, o desafio para a juventude eu sei que também é um desafio muito grande. No século da tecnologia, no século do desenvolvimento tecnológico, vocês disponibilizarem e assim, acredito eu que esse é o primeiro passo, vocês se interessarem para conhecer o patrimônio histórico religioso da nossa cidade. É o primeiro passo para dizer aos outros jovens que o patrimônio histórico que a gente tem na cidade precisa ser preservado para gerações futuras. Bom dia, me chamo Ana Paula, estou aqui com o professor de História Zé Neto, onde iremos falar um pouco sobre o patrimônio histórico de Mogeiro. Bom dia, Zé Neto. Quais as consequências o senhor acredita que podem surgir quando negligenciamos o cuidado com esses bens históricos? O esquecimento e a execução da memória. Você não preserva esse patrimônio quando as pessoas não têm essa visão de preservação do patrimônio histórico, a gente está destruindo a nossa memória, né? O ser humano vive, o ser humano, eu sempre digo que a história é um barquinho e o barco vai no oceano, e se você tirar a água de trás do barco, o barco volta e afunda. Então, a história precisa ser preservada para que a gente não esqueça tanto daquilo que é bom, tanto daquilo que foi mal para a sociedade, porque muitas vezes a história é cíclica, o mal volta, né? E o mal não pode voltar de maneira nenhuma. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações sobre a importância de proteger o passado da cidade? A mensagem que eu deixo, principalmente para os jovens estudantes, é que leiam mais.
leiam, procurem conhecer o valor da cultura da nossa terra, da Paraíba, do Brasil. Leiam mesmo, né? Se eu pudesse indicar um livro, eu indicaria Casa Grande Senzala. É um livro fininho, assim, deve ter umas 600 páginas, muito legal, que fala da construção do Nordeste a partir da lavoura da cana-de-açúcar, a partir do engenho, né? Mogeiro não está inserido nesse contexto. Mas Casa Grande Senzala, ele fala justamente dessa cultura, a cultura brasileira, de como ela é construída patrão e empregado, né? Patrão, escravo, depois vira funcionário, vira empregado. E a gente precisa ler. Mogeiro está devendo ainda o trabalho, assim como o Brasil está devendo uma produção cinematográfica em torno da história de Lampião. O Brasil, Mogeiro, está devendo um livro mais robusto. Nós temos um livro aí, eu acho que já não tem, poucas pessoas têm ele, eu acho que eu ainda tenho em casa, que fala um pouco da história de Mogeiro, mas muito recente, da história recente. Então a gente precisa de uma produção histórica, eu acho que tem professores por aí que já estão trabalhando em silêncio, que fale da história do nosso povo, do nosso patrimônio histórico, de toda a nossa cultura, né? Porque o que Zé Neto sabe da história de Mogeiro é a partir desse livro que foi escrito por seu Manuel Lira, né? Da família Lira, que é uma família tradicional do município de Mogeiro, mas a gente precisa de uma produção mais bem feita, hoje a gente tem mais recursos para isso, e que conte toda a nossa história, tanto a atuação dos coronéis, dos escravos, né, até a produção, até a emancipação de Mogeiro. A partir de 62, de 1962, eu sou de 69, né, mas por ser muito interessado pelo tema, eu vivi a história de Mogeiro. Então, no final da década de 20, né, a fazenda do Coronel Noborges, que era aqui na saída de Mogeiro, que foi totalmente destruída. Eu tive lá um dia desse com o João Luiz, que é neto dele, bisneto. E lá ainda estão a parte da sapata, da construção de um mercado público. Quer dizer, aí as pessoas, historiadores, gostam muito de olhar para o coronelismo de maneira muito negativa. Mas existe parte positiva também, porque foram esses coronéis que também tiveram interesse de alavancar a sua terra, de trazer os mercados, de emancipar a cidade, que não era o caso do Zé Silveira, que ele não era um coronel, mas era filho de um fazendeiro, né? Ou seja, existe muito a ser feito, né? Existe muito a ser produzido. E para isso é preciso que os próprios filhos de Mogeiro tenham interesse nessa construção. Muito embora a Bíblia fala que nenhum profeta é bem-vindo em sua terra, né? Às vezes, para construir a história do município, vem pessoas de fora que fazem um trabalho, e é até bom porque fazem a parte, ele não se envolve com as questões pessoais ou políticas da terra, e aí fica uma produção mais independente. Mas a gente está devendo muito, tanto o poder público está devendo, nessa questão de preservação, de manutenção, de construção como patrimônio histórico da Paraíba também tem que ter interesse por essa região. Mas a gente tem muitas ideias que é justamente preservar esse patrimônio e alavancar o turismo para que Mogeiro tenha uma atividade econômica